Olá, qual o problema de um pilar de 20 por 40? Por que eu jamais recomendo você trabalhar com um pilar desse tipo e como que você pode otimizar uma estrutura parando de utilizar essa seção de pilar? Primeira questão é, existe um motivo para esse problema do pilar 20 por 40, que é o quê? Vamos imaginar um prédio aqui de 8 andares. Porque se eu estou falando de uma casa não vai ter um pilar de 20 por 40, ok? Um galpão pode ter um pilar de 20 por 40, e em um galpão, tecnicamente, não é problema essa situação, apesar dela poder ser evitada igualmente, ok? E, um sobrado também, eu não vou ter um pilar de 20 por 40, não faz sentido um pilar dessa seção nesse tamanho de obra. E, basicamente, um pilar de 20 por 40 ele vai começar a ter uma funcionalidade em uma obra a partir de 4 andares. Okay? Se tem uma obra de 4 andares com alguns vãos maiores, ou um pilar interno de uma obra de uma obra de 4 andares, começa a aparecer pilares desse padrão de seção, de 20 por 40, ou seja, 800 centímetros quadrados aproximadamente de concreto, e ele tem uma utilização de 4 andares, até 12, 14, 16 andares, ainda é possível, numa obra de 16 andares, eu tenho um pilar com uma carga menor, um pilar mais da ponta e tudo mais, ou se eu tiver um FCK maior, um pilar até um pouquinho adequado ainda, com uma seção de 20 por 40, ou no caso não 20 por 40, mas uma seção equivalente, porque eu não recomendo 20 por 40. Tá? Agora, qual que é o problema aqui? Bom, o problema é o seguinte, calculei os custos de um pilar. Aqui eu considerei o quê? Eu considerei a mão de obra, forma, aço e concreto, ok? Tá? Bom, a mão de obra vai ser proporcional ao concreto, então ela fica meio que embutida dentro do custo do concreto. As formas são proporcionais ao tamanho do pilar, ok? Então tem uma correlação pesada ainda com o concreto, tá? E daí o que eu vou ter basicamente esse concreto e aço, né? Que vão ser os dois custos principais. E o que eu tenho aqui é que numa obra de 8 andares, tá? Que é perfeitamente normal numa obra de 8 andares ter um pilar desse porte, eu teria uma taxa de aço de 4 barras 12.5. Um motivo vai me dizer, não usa 4 barras 12.5, usa 6 de 10. Eu não recomendo 6 de 10, por quê? Bom, 4 barras 12.5, um pé direito de 2,80, eu preciso de 19 estribos, ok? Se eu troco isso aqui, por exemplo, para 6 barras de 10, ok, eu reduzo um pouco o comprimento de coragem, mas 6 de 10 eu vou precisar de um ramo intermediário, ok? E o custo vai aumentar. Então, primeira questão é, 4 barras 12.5 seria o ideal aqui, se eu fosse forçado a utilizar esse pilar. Não é questão. Tá? E por que não usa 4 barras de 10? Bom, por uma questão que a gente chama de área de aço sobre área de concreto, que a gente tem a NBR 6118, que fala que a área de aço, então 6 barras aqui, ó, do diâmetro ao quadrado, vezes π sobre 400, ok? Dividido isso aqui pela área do concreto, eu vou ter que área de aço com 6 barras 10 é 0,59, com 4 é 0,39. Eu não posso, mesmo que resista com 4 barras 10 esse pilar, eu tenho que trabalhar com 6, 10, ou no caso, se eu quero economizar, 4 barras 12.5, para garantir o 0,4% de AS sobre AC, que NBR 1018 exige para pilares. Entendido? Esse pilar aqui, então, custa R$ 3.435. Ok? Agora entra uma questão. O que você vai ver é meio que padrão em pilares, no caso, tá? Até estava só aqui o I aqui, então, só travar o 20 aqui, beleza? Tá, mas não é questão crítica aqui, mas a questão é, geralmente pilares de um prédio vão ter uma taxa de aço assim, ó, onde a primeira metade do prédio, ou até um pouquinho mais que a metade, vai ter uma taxa de aço mínima, ok? Passou disso, a taxa de aço aumenta consideravelmente, ok? Num prédio de 8 andares, ser normal isso aqui, aumentar 1% por andar a taxa de aço, beleza? Essa taxa de aço total aqui seria o custo equivalente que eu teria de aço, certo? Agora, aqui está custando R$ 3.435. E 4 andares que eu estou pagando 4 barras 12.5. E eu não posso colocar 4 barras de 10. Agora, que seção que eu poderia ter com 4 barras de 10? Bom, porque 4 barras de 10, elas vão ter, 3.14, né? Se eu dividir isso aqui por 0.4, eu teria, no máximo, 785 centímetros quadrados. Se o pilar fosse de 20 por 39, passaria com 4 barras de 10 em 4 andares lá no topo, ok? E o que vai acontecer se eu tivesse um pilar de 20 por 39 ao invés de pilar de 20 por 40? Aconteceu o seguinte, o custo que estava em 13.400 foi para 3.280, ok? Por quê? Porque estava um pilar de 20 por 39, ok? Como ficou o AS sobre a C dessa obra aqui? Bom,
O AS sobre AC agora vai ser o quê? Vai ser a mesma área de aço aqui, 4 vezes diâmetro ao quadrado vezes π sobre 400. Agora, daí, dividido isso aqui pela seção de concreto aqui, ó. Só vou travar isso aqui para poder pegar em todos. Mas agora, a área de aço que eu tenho nos primeiros andares é exatamente 0,4. Ok? Ou é próximo para 0,4. Então, eu tenho 4 andares de 0,4, um andar de 0,81, que é praticamente o 0,79, um andar com 1,57, que é similar a 1,51, um pilar 2,58, que é 2,51, e um 3,61 aqui, ó, que é 3,52. E daí eu economizo R$ 155 por trabalhar com um pilar de 20 por 39. Ok? E é uma diferença mínima na obra. Beleza? Então essa é a primeira questão. É uma diferença significativa? Você vai dizer, Gilberto, mas é pouca coisa, numa obra dessas vai gastar muito dinheiro. Correto. Mas eu estou falando que numa obra dessas, eu estou tirando 5% do consumo de material. Ok? E o engenheiro que tira 5% do consumo de material numa obra é um engenheiro que vai ser contratado para o resto da vida, porque essa diferença paga o projeto dele tranquilamente e sobra. Ok? Essa é a questão. Entendido isso aqui? Tá. Agora, por exemplo, aqui está 3.400. Se fosse um pilar, por exemplo, de 20 por 50. Bom, pilar de 20 por 50, 3.380. Ok? A gente pode ver que tem um custo similar nos pilares, certo? Tá? Geralmente com base uma obra de 4, 6 andares, a taxa de aço que eu espero na base é em torno de 2%, 8, 10 andares vai ser em torno de 2,5% a 3%, ok? Passou 12, 14 desses andares, eu vou querer tipo 3%, e obras acima disso vai ser raspando ali no 4%, que é o limite, ok? E com o FCK mais alto para conseguir reduzir seção, também tecnicamente reduzindo um pouco o consumo de aço, porque o aço é proporcional ao concreto, tá? Aqui entra a questão agora. Isso aqui vai continuar valendo para vários outros pilares, tá? A gente está vendo que o custo aqui está tipo entre 3.300, 3.400, 3.200, ok? Tá? Vamos para o pilar de 20 por 60. Quando o pilar chega em 20 por 60, o custo já vai para 3.500, já começa a ficar mais caro. Por quê? Porque quando a gente chega do 20 por 60, já não passa com 8 barras de 10, né? Lembra ali aquela barra de 10, né? 10 vezes 10, vezes π sobre 400, né? 6 barras isso aqui, dividido por 0,4%, né? Daria 1.138 centímetros quadrados. Ok? E deve entrar a questão que isso aqui dividido por 20 seria um pilar de 20 por 58. O pilar quando chega em 20 por 60, que é outra seção horrível, e também se já entendeu a regra de 3, você vai perceber que 20 por 80 é outra seção horrível, 20 por 100 é outra seção horrível. Você vai ver o quê? Que ele teria 8 barras de 10, para precisar mais ramos e tudo mais, e isso que faz o custo, apesar de não ter aquele pulo de custo gigante, né? Tipo, no primeiro pavimento estou pagando R$600, enquanto antes eu pagaria 700 ou até 800 e poucos reais, aqui eu estou pagando 625. Mas lá no topo eu estou pagando 400, quando antes eu pagaria 250, 300. Ok? Por quê? Por causa das 8 barras de 10. Ok? Quanto mais, tipo, se eu tiro 2 barras aqui, ó, já tirei R$35. Daí como eu tirei as barras, vou tirar os ramos também, já tirei mais R$12, entendeu? Então isso que vai dar uma diferença significativa e pelo qual o pilar de 20 por 60 não é adequado, ok? E para demonstrar que ele não é adequado, R$3.548. Se fosse um pilar de 20 por 58, em vez de 3.500, seria 3.200, ok? Seria R$300 de diferença aqui, tá? Se eu for pegar a diferença em porcentagem nessa obra aqui, eu tenho quanto? Eu tenho, colocando em porcentagem aqui, ó, 9% de diferença. Só por causa da taxa de aço de 6 contra 8 barras. Ok? Essa que é a questão. Então, não trabalhe com pilar de formato aleatório só porque, 20 por 40, porque 20 é um número bonito, geralmente o pilar tem 2 para 1 ali e tudo mais, 40 fica bonito também. Não! Analisa como que ele vai trabalhar, que você tem uma economia muito pesada. Aqui é 5%, 9% de diferença num pilar. Ok? É uma diferença pesada, ok? E claro, outra questão, não vou trabalhar com um pilar com mais de 20 por 60, né? Porque aqui eu já vi que o 60 está ficando mais caro, se fosse um pilar de 70 seria mais caro ainda, porque eu começo a gastar muito com concreto. Eu consigo a taxa de aço mínima em quase todo o prédio, que eu vejo muito engenheiro achar que bonito, estou com uma taxa de aço, aqui, esse pilar aqui está com uma taxa de aço pequena, né? Na base ali, está com aquele 1%, que bonitinho, não, isso aqui é horrível. Ok? Tá? Um pilar desses, que está com a taxa de aço de aproximadamente 1%, né? Esse pilar aqui está com 0,88%, isso é um pilar horrível, porque não tem uma taxa de aço adequada, tem muito concreto, eu gasto muito com concreto, também por causa da taxa de aço mínima, também gasta muito com aço. Entendido? Então, a questão que você tem que imaginar aqui é o seguinte. Primeiro,
qual a menor taxa de aço que você vai trabalhar nos pilares? Geralmente taxa de aço 4 barras de 10. Ok? Então 4 barras, né, de 10 vezes 10 vezes π sobre 400, e a taxa de aço que eu tenho do pilar é 0,4%, eu teria que pensar num pilar de 785. Ok? Se na minha obra eu vou trabalhar com pilares de 19, porque a alvenaria tem 19, para fazer de 19, por exemplo, daria 40, 41 até. Tá? Mas se eu fazer uma alvenaria um pilar de 20, depois a alvenaria e o pilar ficar aparecendo, já fica 39. Então a sessão ideal, se você não quiser fazer 39, porque você acha que é pecado não fazer número redondo, faz um pilar de 20 por 35, por exemplo. Okay? Um pilar padrão seria 20 por 35 numa obra dessas. Okay? Porque daí eu vou ter muitos pilares lá no topo com a taxa de aço de 4 barras de 10. Eu não vou ter um monte de pilar lá com 6 de 10 ou 4 de 12,5, porque ao invés de ter 35, eles têm 40. Entendido? Mesma coisa vai valer com 6 barras de 10, vezes 6 sobre 4, eu quero um pilar, quem sabe, de 20 por 35 ou 20 por 55, porque aí eu vou ter 6 de 10, tá? Vou pagar 3.200 ao invés de pagar 3.500, ok? Vai ser uma economia considerável aqui novamente, entendido? Tá? Se não for 6, se for 8, daí eu vou ter um pilar de 20 por 75, ao invés de 20 por 80, ok? E eu vou ter novamente essa economia por ter um pilar que vai estar dentro das 8 barras de 10, não pula já para 10 barras de 10. Entendido? Se eu tenho pilares mais largos, mesmo princípio. Tá? Vamos voltar para 6 ao invés de 8 barras, ok? E vamos imaginar um pilar de 25 ao invés de 20, ok? Se o que aqui? Bom, primeiro eu vou até voltar para 4 barras ao invés de 6, tá? Se for pensar numa obra que os pilares eu posso ter 25, o pilar inicial que eu vou pensar é 25 por 30, porque cabe 4 barras. Se eu não for trabalhar com 4 barras, se eu for até 6 barras, vou pensar um pilar de 25 por 45. Ok? 25 por 30, 25 por 45, e eu vejo que essa escala aqui, 8 contra 6, 25 por 60. Ok? Mas eu tenho um padrão que eu estou trabalhando. Ok? Eu estou trabalhando com uma seção. Quando eu vou escolher quais seções da minha obra eu planejo trabalhar, eu não vou escolher 20 por 40, porque eu nasci no dia 20 e minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 40 anos. Não, vou fazer o quê? Eu vou fazer, se eu for trabalhar com o pilar de 20, qual que é a largura máxima dele que mantém 4 e 10? Qual que é a largura que mantém 6? Qual que é a largura que mantém 8? E essas são minhas seções padrão. O pilar tem 25, qual a largura para 4, para 6, para 8 barras e 10? Ok? Ou para 4 barras 10, 4 barras 2.5, você entendeu a questão, tá? Mas essa ideia você tem que imaginar, porque assim você consegue respeitar a taxa de aço mínima e em qualquer obra acima de 6 andares, tá? Na verdade, até 4 andares que começa a funcionar, mas vai ser efetivo, vai ser uma diferença considerável. Acima de 6 andares, você tem uma economia considerável naqueles pilares lá do topo que tem que respeitar a sua ordem de aço mínima, ok? Agora a gente vai entrar numa questão. Tecnicamente, eu não poderia calcular o pilar para 2 MD e aí armar abaixo da taxa de aço mínima? Tecnicamente até é possível, mas você aumenta o risco de fissuração, entre outros fatores, a gente teve que verificar esses efeitos secundários, que caso contrário não é necessário verificar. Okay? Então, acaba sendo uma complicação da obra e uma possibilidade de fissuração mais pesada se você tentar trabalhar abaixo da área de aço mínima. Entendido? Então, a base é, trabalha dentro da taxa de aço mínima, e escolhe a seção dentro das regras que você tem para otimizar a sua seção. Tá? A seção ideal para um pilar de 0,4% é uma seção que a área de aço vai dar tipo 0,4%, 0,41%, 0,42%. Ok? Tá? Agora, se é uma casa térmica que vai acontecer, todos os pilares vão passar com 4 barras de 10. Ok? Se é um sobrado, quem sabe o pilar mais pesado vai passar em 4 barras de 12,5, mas o aumento de seção não vai ter diferença. Okay? E eu não vou ter aquele risco de uma taxa de aço muito pesada na base, e eu não vou ter o risco de vários andares com uma taxa de aço mínima acima de 4 barras de 10, até porque eu não vou trabalhar no sobrado com um pilar com mais 780 centímetros quadrados. Okay? Então vai ficar sempre a área de aço mínima 4 barras de 10. Ok, ele pode precisar mais, se for uma concepção complexa e tudo mais, mas ainda assim vai ser 4 barras de 12,5, no máximo em 6, 12,5 exagerando, no limite. Entendido? Tá? Mas isso que seria a questão em relação à escolha de pilares e por que você jamais deve escolher pilares 20 por 40. Se você se interessa em aprender mais sobre projeto estrutural de concreto armado, eu tenho um curso de concreto armado, que o link está na descrição, e eu vou pedir por final, curta, compartilhe o vídeo e até a próxima.